Entrou no canal do centro, entrou? Não. Eu vou falar de mistério aqui, daí você. Ah, mas já tá no centro. Tá gravando. Mas já começou a gravar, não? Já. Pessoal, boa noite. Nós estamos de uma maneira excepcional. A gente está fazendo uma gravação para depois estar postando esse vídeo na internet, porque tivemos problemas técnicos com a nossa internet, na internet do centro. Então, excepcionalmente, estou falando só tecnicamente, o Vandoir vai dar toda a graça do trabalho dele. Então, tecnicamente é isso. Este é um vídeo gravado, não vamos trabalhar online, e depois nós vamos lançar esse vídeo na internet, ok? Muito obrigado e boa noite e bons estudos para todos. Gente, mais uma vez, uma boa noite a todos. Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja sempre conosco, em nossos meios e em nossos corações. Como o Marcelo falou, nós tivemos um problema técnico via internet, por isso quando vocês assistirem esse vídeo, ele foi gravado, não estará sendo ao vivo, né? Devido a esse pequeno problema técnico via internet que nós tivemos aqui na instituição. Tentamos resolver de todas as formas, mas foi impossível. Mas o importante é que a gente está aqui para poder fazer esse pequeno estudo da noite, tá? Sempre com muita alegria no coração. E assim, então, nesse momento, vamos fazer a nossa prece de preparação para o nosso pequenino estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje, agradecendo sempre a Deus, a Jesus, a esse Pai Criador, ao nosso irmão maior, Mestre amado Jesus, que nos deu essa preciosa oportunidade de estarmos aqui presos a um corpo físico, principalmente de estarmos aqui nesta casinha bendita de Teresinha de Jesus, onde aqui tentamos aprendermos a ser, Senhor, um pequenino aprendiz e trabalhador da vossa seara. Que a vossa paz e o vosso amor fique sempre conosco, em nossos meios e em nossos corações. Que essa paz e essa harmonia recaia sobre todos os lares, sobre todos os lugares, sobre todos os nossos irmãos que se encontram em hospitais, santas casas, sanatórios, manicômios, sobre os nossos irmãos desencarnados, sobre os nossos irmãos suicidas, sobre todos os nossos irmãos que necessitam de socorro, de amparo, de carinho, onde quer que eles se encontrem, Senhor. Que todos sejam amparados e beneficiados, cada um de acordo com o seu merecimento. Que o nosso pequenino estudo da noite possa ser realizado da melhor forma possível, que ele possa ser sempre digno aos vossos olhos, mas que seja feito sempre, Senhor, a tua vontade, pois ela é e sempre será o melhor para cada um de nós. Ó Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, mas é morrendo, Senhor, é que vivemos para toda a eternidade. E assim, Pai, em vosso nome, em nome de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, da patrona desta casa, Teresinha de Jesus, é que damos por aberto o nosso pequenino estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. E assim, então, mais uma vez, meus irmãos que nos acompanham em seus lares, nosso muito obrigado pelo carinho, pela atenção, que todos nós possamos ter um estudo repleto de muita paz e de muita alegria. Vamos dar sequência ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Paramos na pergunta, Marcelo? Foi na penúltima, na última do capítulo 556, né? Então nós vamos fazer a pergunta 556 do Livro dos Espíritos, tá bom? Vamos lá então, Marcelo? Vamos lá. Então, pessoal, semana passada a gente falou daquelas qualificações de feiticeiros, né? A maneira que o ser humano utiliza o dom do magnetismo, e agora a gente vai dar continuidade a essa linha de raciocínio do poder oculto dos talismãs e feiticeiros, né? É a última pergunta desse capítulo.
556. Certas pessoas verdadeiramente têm o dom de curar pelo simples toque? Essa questão que Kardec fez aos espíritos, vamos à resposta. A força magnética pode ir até aí quando secundada pela pureza de sentimentos e um ardente desejo de fazer o bem, porque então os bons espíritos ajudam. Mas é preciso confiar da maneira pela qual são contadas por pessoas muito crédulas ou muito entusiasmadas, sempre dispostas a ver o maravilhoso nas coisas mais simples e mais naturais. É preciso desconfiar-se também das narrações interesseiras da parte de pessoas que exploram a credulidade em seu proveito. Muito bem. Ou seja, gente, tem pessoas que têm, vamos dizer assim, como foi dito na própria pergunta, resumindo, o dom de curar. Olha que coisa interessante, né? Nesta casa, até para poder responder a pergunta, eu vou falar o que eu sempre falo nesta casa quando eu atendo as pessoas, né? E que elas são encaminhadas para o tratamento de fluidoterapia. Nesta casa nós temos um tratamento chamado de fluidoterapia há mais de 30 anos, a qual, né, nesse tratamento nós já vimos coisas aqui surpreendentes, de médicos chegarem ao ponto de virem aqui saber o que tinha acontecido com essa ou com aquela pessoa, porque na medicina terrena era impossível daquele problema ter desaparecido, e desapareceu, tá? E aí eu sempre conversando com as pessoas eu digo o seguinte: olha, aqui a gente lhe oferta um tratamento. A cura vai depender, ninguém aqui cura ninguém, nós estamos te ofertando um tratamento. A cura depende do merecimento da pessoa e da permissão de Deus. Se a pessoa tiver merecimento, fazer a parte que lhe cabe, tendo merecimento e for permitido por Deus, pode ter certeza que ela vai ser beneficiada sim, tá? Então o que acontece nessa pergunta, a qual nosso irmãozinho Marcelo leu, né? Tem pessoas que têm esse dom da cura, a partir do momento que a pessoa tem, como foi dito na própria lição, né? Um desejo ardente de auxiliar, de ajudar o seu próximo, né? O seu semelhante, uma vontade muito grande, e ela é dotada de uma energia, né? Um fluido vital, um ectoplasma em maior abundância, sim, e a partir do momento que ela tem esse desejo, essa vontade, é dotada dessa energia, e os espíritos que ali se encontram auxiliando-a, ajudando, por mais energia que ela tenha, sempre, gente, nós vamos ter sempre um amparo da espiritualidade amiga que vai direcionar essa energia justamente no ponto onde aquela pessoa tem um problema e que aquela pessoa necessita. E se esta pessoa tiver o merecimento e for permitido por Deus, ela pode ser curada, tá? Então tem pessoas que têm essa força magnética, essa boa vontade acima de tudo, mas a cura só vai ocorrer se a pessoa tiver o merecimento, for permitido por Deus. No próprio Evangelho do Cristo, nós vamos encontrar lá, nem Jesus curou todo mundo, porque nem todo mundo tinha condição de ser curado. Muitos estão no início do resgate, outros no meio de uma expiação, não podem ser curados, mas aqueles que se colocarem em condição e for permitido, eles podem já ser beneficiados, e tendo pessoas, né, de boa vontade, com amor no coração, com desejo ardente de auxiliar, e dotado dessa energia, pode ter certeza absoluta que a cura vai ser realizada. Mas é muito importante, como foi falado na própria resposta, né, a gente desconfiar, porque tem pessoas que a coisa mais simples possível, né, ele por falta de conhecimento é totalmente ignorante, nossa, ele já acha que é uma coisa sobrenatural, maravilhosa, e é uma coisa muito simplesinha, que muitas vezes, né, isso acontece corriqueiramente, vamos dizer assim,
mas ele supervaloriza aquela situação por falta de conhecimento e sai espalhando, né, aos quatro cantos. Nossa, olha, fulano, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então a gente tem que ficar atento com relação a isso. E tem outras pessoas também, por quererem promover essa ou aquela pessoa, ou se promover também, aumenta muito, né, muitas vezes o acontecido. De repente foi uma coisa também tão simplesinha, mas ele, porque tem algum tipo de interesse por detrás dessa situação, seja para ele ou seja para a pessoa, né, ele vai fazer com que isso aumente muito. Por isso, gente, a importância do conhecimento da doutrina espírita, que nos revela, né, o que é possível ser realizado, o que não é possível ser realizado, né, mostrando que não existe nada de miraculoso, de sobrenatural, de milagre, né. O que existem são conhecimentos das leis que aí imperam o nosso universo, o nosso planeta, e a partir do momento que você tem conhecimento dessas leis, você sabe o que pode ocorrer e o que não pode ocorrer, né, desta ou daquela maneira, que a doutrina espírita traz para nós uma clareza muito grande, né. E aí nós vamos encontrar muitos e muitos livros, né, falando especificamente sobre isso, né. Tem lá o Magnetismo Curador de Alfonso Boé. Esse livro, se eu não me engano, é de 1870, 1880. Olha, é uma coisa muito antiga, né. O Passo e Suas Radiações, de Edgar Morin. Nós vamos encontrar também aí Mediunidade de Cura, de Ramatiz. Nós vamos encontrar muitos e muitos livros especificamente falando justamente, ou seja, de como funciona, né, esse processo de muitas pessoas poderem beneficiar a outra e elas serem curadas, né. Então, através da doutrina espírita, ela é rica em conhecimento de como ocorre esse processo, mostrando que não existe nada de sobrenatural, de nada de miraculoso, mostrando sim que a pessoa, se ela tiver merecimento e for permitido por Deus, ou seja, se não fizer parte de um aprendizado maior para ela aqui, pode ter certeza absoluta que ela pode ser beneficiada. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Eu gostaria de fazer um pequeno comentário da minha limitada visão em relação a isso. Assim, a gente não pode, às vezes a gente pode se sentir não merecedor de uma determinada, vamos chamar de graça, né? Uma cura é uma graça, né? Mas é lógico que a gente enxerga como que é o mecanismo da graça. Essa que é a grande dádiva de todo esse estudo que a gente faz, né? Então, às vezes a gente se colocar como uma pessoa não merecedora para receber uma graça, para não receber uma cura, a gente vai estar atrapalhando todo o processo. Então, a gente tem que ter dois pontos aí na minha percepção. Vamos se colocar como merecedor. Em primeiro lugar, se acontecer, realmente estava dentro do desígnio, a gente tinha que passar pelo processo de adoecimento e cura. Vamos pensar que não aconteceu. É o mesmo processo, mas aconteceu de uma maneira diferente para a nossa vida agora, né? Mas a gente tem que sempre se colocar como o merecedor da cura. Merecemos em todos os aspectos da vida, todos os aspectos. A gente merece sair dessa nossa ignorância, sair dessa nossa limitação mental e ampliar os nossos horizontes. Somos merecedores. É o meu ponto de vista em relação a isso. Não, com certeza. E o que o Marcelo falou, como que eu sei que eu sou merecedor? Como colocar em merecimento, né? É simples, gente. Eu fazer a minha prece a Deus, mas aquela prece verdadeira, sincera, que parte do fundo do coração, né? E pedir a Deus. Jesus não afirma: pedis e obtereis, batei e abre-se-vos. Eu vou pedir sincero com o coração e vou confiar, mas sempre, nunca se esquecendo do mais importante, que a gente ora todos os dias na oração do Pai Nosso: Senhor, seja feita a sua vontade, porque a sua vontade é o melhor para cada um de nós. A partir do momento que eu faço a prece sincera, que eu peço, né, e eu confio, pode ter certeza absoluta que
se for do meu merecimento, eu vou receber. Vou ter uma surpresa muito grande fazendo a parte que me cabe e eu serei muito beneficiado. Mas por isso eu preciso acreditar, eu preciso confiar e fazer a parte que me cabe, né? E daí para frente, buscando ser o mais feliz possível, porque tem muitas pessoas que a cura dele é ele estar doente. A cura dele é ele estar doente. Se ele tivesse curado fisicamente, ele estaria fazendo um monte de bobagem, de besteira, tá? Até lembrando agora, a própria espiritualidade me intuiu aqui, porque eu não tinha lembrado disso, né? Na Gênesis, no livro A Gênesis, se eu não me engano, no capítulo 13º, depois tem o capítulo 15º, se eu não me engano, o 13º acho que fala sobre as características dos milagres. Leiam lá para vocês verem o que sejam os milagres, né? E lá a espiritualidade traz uma explicação minuciosa com relação a isso, né? De onde surgiu a palavra milagre, qual é o verdadeiro significado dela e o que a doutrina espírita vem trazer para nós com uma clareza muito grande. Então, quem tiver a oportunidade, leia o capítulo 13 e depois o capítulo 15º também, tá bom? Vamos lá então, Marcelo? Vamos sim. Então, vamos ao último item do capítulo 9, bênçãos e maldições. Pergunta 557. Kardec pergunta: a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal sobre aqueles que são o seu objeto? A resposta que os espíritos nos dão: Deus não escuta uma maldição injusta, e aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, ela pode ter uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria, mas esta influência não ocorre senão pela vontade de Deus e com acréscimo de prova para aquele que é dela objeto. De resto, ou mais frequentemente, se maldizem os maus e se bendizem os bons. A bênção e a maldição não podem jamais desviar a providência do caminho da justiça. Ela não atinge o maldito senão se é mau, e sua proteção não cobre senão aquele que a merece. Muito bem, essa pergunta ela é muito, mas muito interessante mesmo, né? Ou seja, resumindo o que o nosso irmão Marcelo leu, né? Se alguém deseja o mal para mim, como diz no popular, né? Alguém vai e roga uma praga em mim, certo? Sim. Essa praga pega, em outras palavras, resumindo bem a pergunta, é isso, certo? Sim. Eu devo ter medo dessa praga pega? O primeiro ponto a qual a espiritualidade respondeu a Kardec é o seguinte: a pessoa que deseja o mal para o seu semelhante, tá? Ele não sabe o que está fazendo. Até porque um dos ensinamentos preciosos de Jesus, que eu costumo sempre dizer, que se todas as pessoas colocassem isso em mente, procurassem somente essa frase e procurassem vivenciar isso no dia a dia, o mundo seria muito melhor. Qual é essa frase? Que, em geral, ela praticamente quase que resume tudo aquilo que nós deveríamos fazer. A frase é: não faça para os outros aquilo que você não gostaria que alguém te fizesse. Alguém gostaria que alguma pessoa rogasse praga a nós? Você gostaria, Marcelo? De maneira nenhuma. Então, a partir do momento que eu não quero para mim, eu jamais devo fazer pelos outros. Sim. Então, os próprios espíritos já deixam muito claro que a pessoa que roga a praga no outro, coitado dele, ele vai ter uma responsabilidade depois, até porque existe a chamada lei do retorno, não é verdade? O que eu emano para o meu semelhante, o que eu desejo para o meu semelhante, vai retornar para mim, muitas vezes, centuplicado depois. Então ninguém escapa dessa lei, e não vai ser punição de Deus, nem castigo não, a própria lei que ele já criou se encarrega disso. Então coitado daquele que roga a praga, que deseja o mal para a pessoa, né? E porque depois vai retornar ela. Por outro lado, como os espíritos amigos deixam muito claro, ninguém deseja mal para uma pessoa boa, não é verdade? Ninguém deseja mal para uma pessoa boa.
E se isso ocorrer, vamos supor que isso ocorra, alguém por ódio, por mágoa, e aquela pessoa não tem nada a ver com a situação, aquela pessoa deseja o que foi dito, né? Ou seja, eu sou mau e rogo uma praga para o Marcelo, que é uma pessoa boa, tudo. Ele vai ser atingido? De maneira nenhuma ele vai ser atingido, porque ele não está na sintonia, ele não tem merecimento, não é permitido, né? Essa energia não vai chegar até ele não vai ser prejudicado. Agora, eu desejo mal a ele, eu rogo uma praga para ele, mas ele também é mau, ele é terrível. Muitas vezes, como foi dito pela própria espiritualidade, né? Momentaneamente ele vai ser atingido, porque ele se encontra na mesma sintonia, né? E vai servir para ele de um grande aprendizado depois, por essas energias mais pesadas, mais densas que ele vai estar passando, certo? Então a misericórdia de Deus aproveita várias situações. Por quê? Porque se ele tivesse uma sintonia melhor, se ele também não tivesse mágoa nem ressentimento no coração, o que acontece? Ele não estaria receptivo, ele não seria atingido. Mas como ele está na mesma sintonia, automaticamente ele foi atingido. Só que isso depois vai voltar para mim. Isso vai voltar para mim. Eu vou ser o mais prejudicado de todas essas situações. Então por isso que ninguém, né? Aí vem uma determinada pergunta que é muito interessante, que as pessoas sempre falam, né? Se alguém for lá e fazer um mal para mim, desejar o mal ou fazer um mal, né? Vai pegar? Ou seja, em outras palavras, no vulgo, né? No popular, a macumba pega? Depende. Vai depender muito, né? Da sintonia, da condição que eu me encontrar. É a mesma coisa quando se roga uma praga, tá? É a mesma coisa quando se roga uma praga. Olha que coisa interessante. Quem quiser ler depois, esse livro é maravilhoso, é muito interessante. E lá fala justamente, tem um capítulo específico que fala sobre isso. Praga de mãe, praga de madrinha. Muitas pessoas falam, mas praga de madrinha pega? Nossa, praga de mãe é terrível. Livro de madrinha pega? Quem quiser ler esse livro, é um livro do Ramatiz também, chama Magia de Redenção. Só fala sobre energias mesmo, tá? E lá vocês vão encontrar todas as respostas com relação a isso, se macumba pega, se não pega, e também essa questão de praga de mãe ou praga de madrinha. Então, como os espíritos disseram, se a pessoa estiver na sintonia, vamos dizer assim, momentaneamente ele poderá ser atingido. Mas, por outro lado, também é a mesma coisa com relação ao bem. Eu desejo o bem para aquela pessoa, eu emano o bem, a boa energia para aquela pessoa. Se ela for boa, ela está receptiva, ela está na sintonia, ela vai receber tudo. Mas eu posso desejar o bem para uma pessoa que não está na sintonia. Eu estou fazendo a minha parte, como eu desejei o bem, esse bem vai voltar para mim maravilhosamente bem, centuplicado. Mas e essa pessoa recebeu? Se ela não estiver na sintonia, ela também não vai receber. Ela não vai receber. Por isso que é muito importante, a gente pode orar por todas as pessoas, porque aí você pode perguntar assim, mas quem garante que ela não vai estar em sintonia? Tem muitas pessoas que falam, então se fosse então, não adianta eu orar para o criminoso, não adianta eu orar para aquelas pessoas terríveis, porque ele não vai estar na sintonia, ele não vai receber nada. Mas quem garante que naquele momento que eu estou orando, é o momento que bate o arrependimento dele e naquele momento ele se coloca em sintonia? Quantas pessoas que são terríveis, mas por alguns minutos, alguns momentos, né, ele para poder refletir, ele medita, ele vê que ele está fazendo bobagem, ele quer sair daquela situação, automaticamente nesse momento, ele muitas vezes está se colocando em condição de receber e ele vai ser beneficiado. Por outro lado, a gente nunca deve esquecer o seguinte, que a gente não faz nada para ninguém nessa vida. Tudo que a gente faz é para nós mesmos, tá? Então, como é importante a gente nunca se preocupar com o bem que a gente estiver fazendo. A gente deve se preocupar sim com o bem que a gente deixar de fazer e principalmente com o mal que a gente fizer. Então, que fique bastante claro isso para todos nós, né? Não vamos desejar mal para ninguém, tá? Muito pelo contrário, vamos desejar somente o bem, porque o que eu quero para mim eu devo fazer pelos outros. O que eu não quero para mim jamais eu devo fazer pelos outros, porque senão a lei de ação e reação vai se encarregar de nos buscar depois, seja nessa caminhada, seja em outra, mas ninguém fica sem a lei do retorno. Muito bom. Uma coisa me deixa intrigado nessa resposta,
que é: Deus não escuta uma maldição injusta. Significa que Deus escuta as maldições. Sim. Né? Sim. Mas o que me acalenta, assim, o que me dá conforto é que tudo vem com um aprendizado. Sim. Que é a base fundamental da nossa vida. Tanto bem quanto mal no final, porque ainda somos muito imperfeitos, tudo bem, vem para nós aprendermos alguma coisa. E aqui o Vanduir estava falando, e daí eu vou viajando em umas coisas, né? E fiquei pensando aqui, olha, vocês já perceberam que os grandes santos da igreja, todos eles foram guerreiros um dia? Todos eles vieram de atos horríveis. São Francisco de Assis era inquisitor, né? Ele fez parte da cruzada, né? E olha a alma que saiu desse brunimento, né? A gente vai, histórias vão ao infinito, né? E uma coisa que eu ouvi é: quando a gente deseja o mal para alguém, é como se a gente estivesse tomando um copinho de veneno esperando que o outro morra. Justamente. Né? Então a coisa é mais ou menos assim, né, Vanduir? Cada um vai morrer com seu veneno. Eu desejo mal pro Marcelo. Eu estou tomando um gole de veneno querendo que ele morra. Ele só vai morrer se ele tomar o veneno dele. Claro. E é muito importante também esse ponto que o Marcelo colocou, se nós formos compreender bem como o que ele diz, né, com relação a Deus, né? O que acontece? Deus não ajuda as criaturas através das criaturas? Então, Deus também ensina as criaturas através das criaturas. Ninguém recebe nada que não mereça, como foi dito, né? Sim. Eu posso amaldiçoar uma determinada pessoa, mas se ela não estiver na sintonia, ela é uma pessoa boa, ela tem merecimento para que não precise passar por essa situação, ela não vai ser atingida. Mas se eu amaldiçoo uma pessoa e ela também tem ódio, tem mágoa no coração, automaticamente estou sendo um instrumento, né, para para prejudicar ela e vice-versa, ela comigo. E ambos vão ter que aprender um para com o outro depois. Isso. Então Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Até falando com relação a isso, quem tiver curiosidade ou quem já leu vai lembrar muito claro com relação ao que eu vou dizer agora. No livro do André Luiz, Libertação, Francisco Cândido Xavier, nós vamos encontrar lá uma lição intitulada Juízes do Mundo, né? E nós vamos ver lá que tem determinados espíritos lá que se encontram nas regiões aí, né? Nas regiões mais inferiores aí, a qual esses espíritos, né, mais inteligentes, mais terríveis ali, se colocam como juízes do mundo, e eles é que fazem o julgamento desse ou daquele espírito ali. E aí, num determinado momento do livro, André Luiz questiona: mas se eles também são espíritos terríveis, né, como é que eles podem fazer um julgamento, como é que eles podem condenar, apontar o defeito desse ou daquele, né, se eles também têm terríveis? E aí vem a explicação falando o que a gente está falando agora, né? Deus ensina as criaturas através das criaturas. Então, gente, quem quiser, tiver curiosidade, leia lá, senão a gente vai estender muita conversa, tá? Por isso que eu sempre falo que a doutrina espírita é muito rica em aprendizado, em conhecimento, né? Por isso a importância de se estudar, de ler um pouquinho, porque a partir do momento que a gente passa a ler, a gente passa a ganhar conhecimento, a gente começa a compreender que realmente como que Deus é bondoso, como que Deus é misericordioso, como que Deus é maravilhoso, né? Nós é que somos terríveis mesmo, e se passamos por essa ou por aquela situação, é porque de uma maneira ou de outra nós merecemos. Então, a partir do momento que eu não quero sofrer, basta que eu não venha desejar mal para ninguém, basta que eu venha fazer a parte que me cabe, que é, né, trabalhar para corrigir minhas imperfeições e adquirir as virtudes que eu ainda não tenho. Com certeza eu vou estar dando largos passos no meu caminho, e a cada oportunidade reencarnatória eu virei numa condição melhor. Então depende de cada um de nós, né? Aproveitar da melhor maneira possível esse aprendizado. A gente ainda tem tempo, Marcelo? Temos muito pouco tempo, tem 8 minutos. Eu sugeriria a gente terminar nesses 30 minutos para a gente poder até fazer teste para ver se deu tudo certinho. Tá ok. Se vai, né? Certo, então, como aqui no nosso... Porque a gente terminou o capítulo 9, vamos entrar no capítulo 10. Certo, então, beleza. Como a gente não está no formato
no natural, né? Como a gente não está conseguindo transmitir ao vivo, isso aqui está sendo gravado e depois será inserido aí, né, na página do centro, a gente vai realmente encerrar, até porque a semana que vem a gente dá sequência, inicia-se o capítulo 10º, né, do Livro dos Espíritos, né, e aí com muita alegria a gente vai dar sequência na nossa pequena conversa. Então eu queria agradecer mais uma vez a atenção, o carinho de todos, pedir desculpas, né, para aquele que a todo momento nos acompanha nos nossos estudos aí, foi por realmente uma falha técnica e que a gente que fugiu da nossa alçada, né, não tinha como. Uma força maior que de conhecimento. Isso, a gente não teve como sanar a primeiro momento, tá bom? Então, mais uma vez, meu muito obrigado a todos, tá? Então, nesse momento, a gente vai fazer a nossa prece de agradecimento. Jesus querido, Jesus amado, não temos palavras para te agradecer por tudo que recebemos nesta noite, pela ajuda, pelo carinho, pelo amor desses mensageiros que tanto nos auxiliaram, com tanto carinho, com tanto amor, sem nunca levar em conta as nossas imperfeições. E todos esses amigos espirituais, junto com o nosso anjo de guarda, protetoras e protetores, possam receber multiplicadas vezes pela caridade prestada. Que os nossos irmãos que se encontram em seus lares, todos possam ter uma noite tranquila, serena, de muita paz, de muita alegria. Que os nossos trabalhos da noite possam ser realizados da melhor forma possível. Que eles possam ser dignos aos vossos olhos. Mas que seja feito sempre, Senhor, a tua vontade, pois ela é e sempre será o melhor para cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, dai também a toda a humanidade. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós soubermos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. E assim, Pai, em vosso nome, em nome de Jesus, de nossa Mãe Maria Santíssima, da patrona desta casa, Teresinha de Jesus, é que damos por encerrado o nosso pequenino estudo do Livro dos Espíritos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, muita paz, muita luz a todos. Graças a Deus. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos, pessoal. Vamos então parar.